Hoje é dia de Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. Hoje é dia de nós contra eles. Hoje é dia de enfrentar o nosso maior freguês no nosso salão de festas e ganhar. Hoje é dia de final. Hoje é dia, meu amigo vascaíno, de terminar aquela partida com a vitória do Vasco da Gama. Só a vitória hoje importa para o torcedor vascaíno. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão de sábado, eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo sobre esse clássico entre Vasco da Gama e Fluminense, deixar muito bem informado sobre tudo que espera para esse clássico importante, o primeiro de Fernando Diniz, reencontrando o seu ex-clube e com já um grande desfalque nessa grande decisão, no caso, o camisa 11 Felipe Coutinho. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades, falar aqui com vocês sobre o que rolou ontem, né? A AGE para a criação da SP é uma empresa para o avanço, né, da reforma de São Januário, uma votação que foi se aprovada a criação dessa empresa. Eu vou trazer todos os detalhes aqui importantes a vocês. Fala também sobre Rafael Tolói, jogador que o Vasco procurou na janela do ano passado para uma contratação e tá livre no mercado, hein? Será que já tem coisa acontecendo? Vou trazer isso aqui para vocês também aqui agora nesse vídeo. Enfim, meu amigo, teremos aí pela frente um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mais rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite, né? O Acorda Vascão sempre é o meu compromisso aqui com você às 7 horas da manhã. E além do Acorda, que é o compromisso, temos também o pós-jogo. Então hoje, vem correndo. Acabou Vasco Fluminense, corre para o canal do Gigante Vasco para você acompanhar conosco aqui, né, o pós-jogo do Gigante. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre algo importante que aconteceu ontem, que foi a criação dessa SP. Né, meu amigo? Ontem esteve acontecendo essa AGE para a votação, né? Para votar a criação ou não da SPE. Um passo muito importante, né? Um passo em direção para dar início à reforma de São Januário. Uma AGE aconteceu, ocorreu de acordo com informações sem muitas intercorrências, ou seja, sem muitas alterações, né? Houve votos online, como também voto de forma presencial, e os sócios aprovaram ontem a criação dessa sociedade de propósito específico para receber aí o potencial construtivo do estádio. De forma resumida, o que é uma SPE? No caso da reforma de São Januário, a SPE será uma empresa para gerir a venda do potencial construtivo do estádio e aplicar os recursos na obra. Essa SPE será totalmente controlada pelo Vasco e terá como objetivo único a reforma do nosso caldeirão mediante a venda do potencial construtivo. Potencial construtivo é algo que será essencial para a reforma de São Januário. O Vasco só vai reformar São Januário por conta desse potencial construtivo. É, no caso, né, um modelo que a Prefeitura do Rio de Janeiro está implementando para a reforma do nosso caldeirão. E o Vasco vai vender o seu potencial construtivo para grandes marcas, né? Informações até que, por exemplo, a Multiplan, que é uma marca que está gerencia, né? Não sei se gerencia, organiza, administra, enfim, mas é a marca que está à frente de vários shoppings aqui do Rio de Janeiro, estava interessado na compra do potencial construtivo do Vasco. E aí, para onde iria esse dinheiro, né? E por isso que tinha que ser criada essa SPE. O Vasco vai vender o seu potencial construtivo para uma empresa e esse dinheiro vai para a SPE do Clube de Regatas Vasco da Gama, vai para essa empresa, né? Responsável por gerir exatamente essa grana da venda do potencial
construtivo. E ontem o Alain Belaciano, que é o presidente da AGE, falou um pouquinho sobre tudo que rolou logo após a confirmação da aprovação da criação dessa empresa. Se liga só. Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Alain Belaciano falando sobre essa aprovação. Volto a repetir algo muito importante aí, né? Para a criação dessa... Criação não, perdão, para a reforma, né, do nosso caldeirão. A criação dessa empresa. Mas é importante pontuar, e eu vou dar minha opinião, o Vasco errou. Errou porque eu que cubro o Clube de Regatas Vasco da Gama, eu tô aqui diariamente falando de Vasco. Eu só soube que iria acontecer essa AGE nessa semana. E é algo importante, gente. Assim, é algo importante a criação dessa empresa para a reforma de São Januário. Então, eu acho que deveria ter sido mais trabalhado com o sócio, tudo isso. Foi muito obscuro, sabe? Eu não vou desconfiar de absolutamente nada, que eu vou tentar voltar, não. Mas eu acredito nessa gestão com relação à administração. E creio que ela não vai fazer nenhum tipo de falcatrua dentro do Vasco da Gama. Mas eu poderia ser um pouquinho mais, assim, aberto, sabe? Mais claro o que rolou, porque eu acho que ficou muito oculto. Muito oculto. Mas, enfim, vambora, né? Vambora seguir, deixar um pouquinho de lado toda essa questão envolvendo a reforma do nosso caldeirão. E vamos falar sobre essa partida de hoje contra a equipe do Fluminense, gente. Vambora trazer essa informação importante para você, porque Vascaíno hoje tem Vasco da Gama e Fluminense às 6h30 da tarde no nosso salão de festas, no nosso Maracanã, né? Quase sai no nosso Caldeirão de São Januário. Vasco terá essa partida importante pela frente. É um jogo decisivo contra o Fluminense. Não apenas pelo aspecto do clássico em si, mas olhando para a tabela de classificação hoje do Campeonato Brasileiro, se o Vasco vencer o Fluminense nessa 10ª rodada de Brasileirão, o Vasco sai de 10 para 13 e termina essa rodada aí entre os 10 primeiros colocados, provavelmente. O Vasco, ele ultrapassa o Mirassol, o São Paulo, o Botafogo e empata com o número de pontos do Atlético Mineiro, mas ultrapassa o Clube de Minas por conta do número de vitórias e empata com o Corinthians no número de pontos, no número de vitórias e ultrapassa o Corinthians por conta... Aliás, fica atrás do Corinthians por conta do gols pró. O Corinthians tem mais gols pró? Não, o Corinthians tem menos gols pró que o Vasco. Então o Vasco ultrapassaria o Corinthians também, terminaria na 8ª colocação de forma parcial nesse sábado aí, vencendo o Fluminense, algo que é importante. Encostar na parte de cima e sair dessa parte de baixo da tabela o quanto antes. Então, o Vasco tem esse desafio pela frente, tem esse jogo pela frente hoje, às 6h30 da tarde, dentro do Maraca. Primeiro jogo do técnico Fernando Diniz, reencontrando o seu antigo clube. Ontem, o Vasco encerrou a preparação no CT Moacir Barbosa para esse clássico. Fernando Diniz terá um grande desfalque que vem sendo a dor de cabeça do técnico, né? Nesses últimos dias. A ausência de Felipe Coutinho, expulso no duelo contra o Fortaleza nessa última terça-feira. O técnico busca agora soluções para preencher esse meio de campo, preencher essa lacuna deixada por Felipe Coutinho. Havia uma grande expectativa que Dimitri Payet já pudesse estar à disposição do Fernando Diniz para essa partida de hoje, mas não estará. Dimitri Payet não será relacionado. Houve também a expectativa até do Nuno Moreira, né, fazer uma função mais centralizada, atuar ali como esse camisa 10, mas isso também dificilmente irá acontecer. E até surgiu a possibilidade de automaticamente, diante disso, o Lloyd Augusto ganhar a titularidade. Mas, meu amigo torcedor, diante do que foi visto, principalmente no treino de ontem, tá? Informação até dada pelo jornalista Vene Casagrande, é o Tietê que deve fazer essa função. O Tietê que deve jogar mais à frente dessa dupla de volante, né? O Vasco vai manter com essa trinca do Nuno Moreira, Verratti e Ryan, mas na vaga do Felipe Coutinho, desse 10 para jogar ali atrás desse trio ofensivo, o Tietê deve fazer essa função. Então o Vasco deve colocar mais um volante para jogar ao lado do Hugo Moura. Muito provavelmente, pelo que o Fernando Diniz está gostando e está mostrando, o Matheus Carvalho deve ganhar essa posição, ao meu ver, ali, desse jogador ao lado do Hugo Moura. O Fernando Diniz vai com essa dupla de volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho. À frente, o Tietê é um jogador de mais intensidade, sabe como o Fernando Diniz gosta de jogar, tem um entendimento já completo do jogo do técnico Fernando Diniz, vai favorecer aí essa transição ofensiva.
defensiva. Então, ontem o Tietê foi testado nessa função e pode ser que hoje, contra o Fluminense, apareça atuando aí na vaga do Felipe Coutinho, meu amigo. Uma grande surpresa, né? Com relação ao sistema defensivo, a mesma coisa. PH e Piton nas laterais. João Vitor e Luiz Gustavo na zaga. E no gol, Léo Jardim. Muito, volto a repetir, se falou sobre o Nuno atuar como camisa 10, mas isso não irá acontecer. Falando em Nuno também, cara, importante falar, né? Esse jogador aí merece uma moral, porque a bola, sinceramente, que Nuno Moreira tá chegando ao Vasco, tá jogando ao Vasco, jogador que chegou ao Vasco no início de março, gente. Nuno Moreira não tem nem 3 meses de Vasco da Gama. O atleta simplesmente, ele ajuda o Vasco com gols, com assistências, com lindas jogadas, e parece que está no Rio de Janeiro há não sei quanto tempo. Um atacante de 25 anos de idade, que hoje é titular absoluto do Vasco, uma peça essencial, que em tão pouco tempo já ganhou o coração dos torcedores vascaínos. Sinceramente, o que aconteceu com o Nuno Moreira eu não sei. Eu só sei que ele hoje é titular absoluto dessa equipe, conquistou o coração de todo torcedor, que parece que já está aqui no Vasco há muito tempo. E ele falou, inclusive, exatamente sobre isso ao GE recentemente. Tá aproveitando, já que estamos falando de Nuno, ele não vai ganhar a vaga do Coutinho, mas vai seguir no time titular hoje contra o Fluminense. Se liga aí só nas palavras do Nuno Moreira, falando um pouquinho sobre como foi esse primeiro momento com o Rio de Janeiro, com a cidade carioca, os bastidores da vitória do Vasco no jogo contra o Operário nessa última terça-feira. Tudo isso o Nuno Moreira falou e eu trago aqui as palavras dele a vocês. Se liga só. Bom, meu amigo, se hoje é dia de Vasco da Gama e Fluminense, hoje é dia, claro, de Inplay. E eu paro aqui o vídeo para falar com vocês sobre essa plataforma que encantou o coração daqueles que amam o futebol. Você ama futebol, você vai amar Inplay. Se você ama o Vasco da Gama, vai amar mais ainda. Porque olha só, resenha, brincadeira com teus amigos, cara, jogar nos aplicativos algo relacionado ao futebol, ao Vasco, e ainda ter a possibilidade de ganhar um dinheirinho de bobeira, cara, é um mundo mágico, né? E a Inplay reúne exatamente tudo isso numa plataforma só. Pô, tá de brincadeira, né? A Inplay realmente é algo sensacional. Lucas, tá falando sobre uma casa de aposta? Não, cara, não é a casa de aposta, tá longe disso, inclusive. A Inplay é um fantasy game, né? Exemplo de fantasy game é o Cartola. Cartola é um fantasy game, um aplicativo que você pode jogar, se divertir, brincar e ainda também ganhar um dinheirinho. Como eu vou explicar a vocês? Por exemplo, nesse momento eu tô abrindo o aplicativo, tenho 14.500 moedas. É com essas moedas que lá no final eu posso trocar por dinheiro real. Mas antes eu preciso conquistar essas moedas dentro do aplicativo. Eu vou mostrar a vocês como eu conquisto essas moedas. Ó, tem aí domingo especial com os jogos dessa 10ª rodada. Mas eu sou Vasco, então eu vou jogar as partidas aqui, os jogos do Vasco. Clássico do Gigante, Vasco, Fluminense, Fábio e Léo Jardim por apenas 250 moedas. Pô, tá um preço legal, eu vou jogar. Eu tenho 14.500, então tá tranquilo. Mais de um cartão amarelo no primeiro tempo? Sim. Mais 15 chutes do gol no jogo? Cara, no jogo é muita coisa, 15 chutes no gol, é muita coisa mesmo, então eu vou não. Mais de 4 impedimentos no jogo? Sim, 4 impedimentos é um número bem ok de acontecer. Mais de 4 amarelos no jogo? Clássico é clássico, sim. Mais de 4 escanteios do Fluminense no primeiro tempo? Cara, acho que sim, hein? Acho que sim. Mais de 2 impedimentos do Fluminense no primeiro tempo? Cara, eu acho que não, cara. Acho que não. Cartão pro Vasco no primeiro tempo? Claro. Eu tenho um cartãozinho aí, com certeza. O Fluminense dará mais de 8 chutes do gol no jogo? Acho que não. 8 chutes no gol é muita coisa. As 3 cartões amarelos pro Fluminense do jogo? Eu acho que sim. 3 cartõezinhos, com toda certeza o Fluminense vai levar aí durante 90 minutos. Então, acho que eu vou no check mesmo. Mais de 80% de precisão do espaço no Vasco? Claro. Mais 60% de posse, tá maluco. Dinizismo vai fazer o Fluminense passar mal hoje. Mais 3 chutes de Everaldo no jogo? Não. Thiago Santos comentará sim, mais de 2 faltas com toda certeza. Isso é um carniceiro danado, Thiago Santos. Tietê cometerá mais 2 faltas? Sim, Tietê vai cometer mais 2 faltas. Assistência do Coutinho? Não, Coutinho nem vai jogar. Finalizado então. Pronto, esse é meu palpite. Gastei 250 moedas.
Se eu acertar, eu tenho a possibilidade de ganhar muitas moedas aqui com esse joguinho simples. E além desses campeonatos, tem os snaps. Por exemplo, assistência do Verratti no jogo por 10 mil moedas. Difícil, né? Não quero nem me arriscar. Gol do Coutinho no jogo, 10 mil não. Vasco vencerá por 2 mil moedas? Sim. Pronto, tá feito. Meu snap de tamanho G tá feito, cara. Aí tem os snaps de tamanho M, que são snaps menores, né? Assistência do Coutinho no jogo 300 moedinhas. O Coutinho, cara, hoje não vai jogar, né? O Coutinho dará mais de um chute no gol. Eu vou botar aí só pra vocês verem como funciona. Lucas Piton, sim. Check, mais de 30% de bola, sim. Tietchan cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Sim. Assistência do Verratti no jogo. Caraca, voto ou não voto? Não. Gol do Verratti no jogo? Acho que o Verratti guarda. Acho que o Verratti guarda hoje. Aí eu vou pro tamanho P, que são jogos menores. Ó, já tô com só 9 mil moedas depois de brincar aqui na Inplay. Aí vamos pro P. Cartão amarelo pro Coutinho no jogo? Eu vou votar não aqui só pra vocês verem também como funciona, né? A Inplay. Coutinho cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Se o Coutinho estivesse jogando, ele não cometeria mais de uma falta, na minha opinião. Mas, de toda forma que eu vou passar. Lucas Piton cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Sim. Piton vai cometer, ao meu ver, mais de uma falta na primeira etapa. Mais de 11 escanteios no jogo? Sim. E tá bom. Pronto, já foi. Já foi aqui o que eu tinha que fazer com a Inplay. Então, rapaziada, é exatamente isso. Um aplicativo que você pode se divertir e aí vem o legal. Se você chegar 50 mil moedas, você ganha 50 reais. Você troca dentro do próprio aplicativo. 100 moedas, 100 mil reais. 250 mil moedas, 250 reais. 500 mil moedas, 500 reais. Brincando, se divertindo. E se você entrar agora no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado, você vai ganhar 1000 moedas para começar a se divertir e ir ao rumo desses 100 mil, 250 mil moedas, 500 mil moedas para ganhar o seu dinheirinho com a Inplay e se divertir com a rapaziada também. Show? Inplay? Beijão. Obrigado aí por mais uma participação aqui no vídeo. E agora fiquem com o restante do Acorda Vascão. Amigo torcedor vascaíno, Nuno Moreira é o nome da fera, né? Deixe a sua opinião se você acha o Nuno um personagem importante para o nosso Cruz Maltino. Vambora prosseguir aqui com o vídeo. Bora pro trecho final, né, desse Acorda Vascão. Eu quero falar com vocês sobre um nome que foi muito comentado no ano passado, mas muito mesmo, cara, que foi o nome do Rafael Tolói, jogador revelado pelo Goiás, campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e titular da defesa do Atalanta nas últimas 10 temporadas. Atleta brasileiro, porém naturalizado italiano, convocado por diversas vezes para a seleção da Itália e na seleção da Itália conquistando até o título da Eurocopa de 2020. Rafael Tolói foi um nome que o Vasco da Gama tentou a contratação na janela do ano passado, na janela do meio do ano. O Vasco que procurou um zagueiro, né, no meio do ano passado, entendia a carência nesse setor defensivo. O jogador recebeu do Vasco uma proposta muito boa que foi colocada. Informações até que eu tive, né, é que a proposta do Vasco foi considerada uma proposta tão boa que o Rafael Tolói balançou de fato com a possibilidade de deixar a Itália. Ele tinha um contrato com o Atalanta até o meio do ano passado, até o final da temporada passada da Europa, e vir para o Vasco. Mas quando o Rafael Tolói estava ali balançando, a família dele pesou muito para a escolha e ele acabou permanecendo na Europa, né? Informações é que ele e a sua família entenderam que ainda não era o momento de retornar ao Brasil. O zagueiro até conversou, quando ele estava pensando nessa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, com o Gian Piero Gasperini, que é o zagueiro que é o técnico, perdão, do Atalanta, e o técnico deixou muito bem claro ao Rafael Tolói que contava com o jogador para a disputa da Champions League, que o Atalanta disputou nessa temporada de 2024-2025. Além disso, também o peso da família foi influência para sua permanência no futebol italiano. Entretanto, lá no meio do ano passado, o que chamou a atenção foi que quando o Rafael Tolói falou para o Vasco que queria permanecer no futebol italiano, ele mandou um recado para a diretoria Cruz Maltino e disse que as portas não estariam fechadas, que ele recusava a proposta naquele momento, mas ele queria deixar as portas abertas para um futuro breve voltarem
a conversar. E parece que esse futuro breve chegou, né, meu amigo? Porque Rafael Tolói não vai ficar no Atalanta. Seu contrato que acaba agora, perdão, esse dia 31 de maio, não será renovado. Rafael Tolói está de saída do clube italiano. E automaticamente, diante de tudo que aconteceu com o Vasco na temporada passada, é um nome muito comentado por aqui. Rafael Tolói é um jogador de 34 anos de idade, passou, volto a repetir, as últimas 10 temporadas no Atalanta, capitão do clube italiano, capitão que já chegou até a ser da seleção italiana, um jogador de muita moral, de muita qualidade e que hoje atua numa posição carente no Vasco. O Vasco precisa de um zagueiro que atue pelo lado direito. João Vitor é um bom jogador, mas acho que ainda não é aquele atleta que passa 100% de confiança para o torcedor vascaíno. O Vasco precisa de um jogador por ali, pelo menos para brigar por posição. Porque se o João Vitor se machuca hoje, eu não confio no Lucas Oliveira para ser o zagueiro do Vasco da Gama, não. E a informação é que, de acordo com o portal RTI Sport, com o término de contrato do Rafael Tolói com o Atalanta, o Vasco da Gama já voltou a conversar com o staff do jogador, tá? Informações é que os primeiros contatos já foram feitos após o ano passado. As conversas estão acontecendo ainda, algo muito em estágio inicial, e aí, aquele papo que a gente teve no ano passado ainda segue vivo? Dá pra gente voltar a conversar sobre tudo aquilo que rolou? Dá pra gente voltar a trocar uma ideia sobre a possibilidade do Tolói voltar ao Vasco? Algo ainda muito inicial, né? Mas nada certo, porque a informação é que o peso da sua família ainda pesa para o retorno ao futebol brasileiro. Sua família está muito adaptada, né, à Europa em si, à Itália, e isso pesa, cara. O Rafael Tolói está disposto, sim, a ouvir as propostas do Brasil, mas está também disposto a ouvir as propostas da Europa de um modo geral. Equipes da França, equipes da Espanha, equipes de um mercado ali que o Rafael Tolói entende que ainda tenha. Na Europa, Rafael Tolói recebeu um salário de 1 milhão por mês, então se o Vasco quiser a sua contratação, terá que também desembolsar uma grana bem legal. Opinião aí que eu tenho. Vale a pena, cara. É um baita jogador, um atleta de nível internacional, que chegaria e mudaria o nível desse elenco do Vasco. Acho que se o Vasco quer conquistar grandes coisas, quer montar um elenco forte, passa pela contratação de grandes jogadores. Rafael Tolói é um desses. Vale a pena a contratação? Deixe a sua opinião nos comentários, mas é um nome que tá aí no radar. Eu, Lucas, agora fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas ainda desse sabadão, né? E já, é claro, tô de volta com Fala Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações Vascaíno.